Ser criança no Brasil dos anos 80. O que era normal e hoje parece loucura. Você se lembra de quando andar descalço na rua era rotina? Tomar refrigerante no café da manhã parecia normal e brincar com brinquedos perigosos fazia parte da diversão? Ser criança no Brasil dos anos 80 era viver em um mundo sem filtro, sem manual de instruções e completamente livre. Neste vídeo, você vai mergulhar em uma época onde o impossível era cotidiano. Espingardinhas de espoleta, balas que quase matavam, televisão como babá e zero preocupação com segurança. Prepare-se para se chocar, rir e se emocionar com as loucuras que eram consideradas normais e que hoje seriam motivo de escândalo. Assista até o final e descubra por que sobreviver aos anos 80 foi, talvez, o maior feito da nossa infância. Você acordava com o som metálico da tampa do botijão de gás batendo no fundo da pia. O cheiro do pão francês de ontem requentado na frigideira já invadia a casa. O leite era fervido na panela, e o barulho agudo da fervura sinalizava que o dia havia começado. Não existia despertador com música ambiente, não existia celular com vibração suave, não havia playlist matinal no Spotify. O despertar era cru, imediato, físico. E isso era só o começo. A infância dos anos 80 era vivida através dos sentidos. Tudo acontecia no corpo. Não havia tela para nos anestesiar ou organizar nossa atenção. Era o mundo quem gritava, com cheiros, sons, toques, gostos e cores fortes. A areia quente da pracinha queimava os pés. O sol do meio-dia batia na testa como um tapa. O ferro escaldante dos brinquedos do parquinho marcava a pele. O toque era sempre real. A dor, parte do jogo. Na rua, o mundo era uma orquestra desorganizada. O som de bolinhas de gude batendo entre si. A tampa da garrafa de refrigerante virando peça de bafo. O apito agudo de um guarda de trânsito ao longe. O zumbido das vespas quando alguém chutava um galho podre. Tudo isso formava um universo sonoro que a criança precisava decifrar. Não havia narrador, não havia tutorial. Só havia o som do mundo bruto. A visão também era diferente. Nada era em HD, mas tudo parecia mais vívido. As cores dos brinquedos da estrela, as figurinhas do chocolate surpresa, os comerciais de TV que misturavam neon e psicodelia com uma naturalidade que hoje seria considerada imprópria. Os letreiros pintados à mão nas fachadas das mercearias, os uniformes desbotados da escola, o céu sujo de São Paulo, o verde ofuscante dos campos do interior. Tudo parecia saturado. Ou será que era nossa atenção que estava mais livre? O paladar da infância era quase um experimento químico. Chicletes ping-pong, de tutti-frutti, com gosto de desinfetante e duração de 2 minutos. Picolé, com gosto de gelo e corante. Guaraná em garrafa de vidro com mais açúcar do que sangue. Tudo era doce demais, salgado demais, artificial demais. Mas aquele excesso, aquela agressividade sensorial, fazia parte do prazer. A gente queria mais. A gente queria o que ardesse na boca, o que grudasse no dente, o que deixasse a língua azul por horas. E no olfato, talvez o mais esquecido dos sentidos hoje, estava a memória mais poderosa. O cheiro do mimeógrafo na escola, aquele álcool roxo que grudava na folha. O odor da borracha branca nova, que vinha com um toque de perfume industrializado. A mistura de suor, areia e salgadinho depois da educação física. E em casa, o perfume da avó misturado com cheiro de sabão em pedra. Era impossível fugir do olfato. Ele era onipresente. Ele era tempo. Era presença. Na ausência de estímulos digitais, a mente das crianças precisava criar. Precisava preencher os vazios. E esse preenchimento se dava pelo corpo. O tédio era combustível da invenção. Um graveto virava arma, uma meia virava fantoche, uma folha de caderno virava avião. Hoje, o toque na tela resolve tudo.
Ontem, a falta de resposta era um convite ao mundo. O corpo não era apenas veículo, era o centro da brincadeira. Talvez o que nos parece loucura hoje, viver sem proteção, sem mediação, sem algoritmo, fosse justamente o que tornava a infância tão intensa. O mundo era tátil, bruto, imprevisível, e nós éramos parte dele. Cada dia era uma nova batalha entre a curiosidade e o perigo, entre a invenção e a repetição, entre o toque e a imaginação. E quando o dia acabava, o corpo doía. A cabeça latejava de tanto sol. As unhas estavam pretas de terra, mas a alma dormia em paz. Porque viver com os sentidos abertos era, sem dúvida, viver por inteiro. As ruas eram nosso território, e não havia dono além das próprias crianças. O Brasil dos anos 80 oferecia espaços livres que hoje parecem impossíveis de imaginar. Terrenos baldios cheios de entulho, quintais abandonados, construções inacabadas, ruas sem pavimentação. Esses lugares, que para os adultos eram sinônimo de perigo, para as crianças eram portais de aventura. Era nesses espaços que surgiam reinos improvisados, fortalezas de madeira, cabanas de plástico preto roubado de obras, e até campos de futebol com traves feitas de chinelo. Não havia cerca elétrica, câmera de vigilância ou pai preocupado espiando atrás da cortina. O que havia era confiança no improviso e aceitação do risco. As cidades respiravam uma estranha mistura de caos e liberdade. Crianças subiam em ônibus em movimento para se pendurar na porta, corriam atrás de caminhões de lixo só para brincar com os garis. Atravessavam avenidas sem semáforo apostando corrida com os carros. Em bairros menores, a rua de terra era o estádio oficial, onde um gol só era validado se a bola não fosse parar no quintal do vizinho mal-humorado. E se isso acontecesse, começava a negociação. Ou a bola voltava furada, ou não voltava nunca mais. O medo não era de se machucar, mas de perder o objeto mais precioso da infância, a bola. No interior, a selvageria ganhava outro rosto. Brincar na beira do rio sem saber nadar. Entrar no mato para caçar lagartixa ou pegar passarinho com estilingue. Voltar arranhado, picado de mosquito e ainda assim satisfeito. Para muitos, o sertão, a roça ou as pequenas cidades eram parques temáticos gratuitos, cheios de riscos camuflados. Poços sem tampa, cobras nos quintais, buracos de tatu no caminho. Tudo isso era cenário cotidiano, nunca obstáculo. O corpo aprendia a se adaptar porque não havia escolha. Esse ambiente também criava algo poderoso: as micro-sociedades infantis. Quando adultos estavam ausentes, as crianças criavam suas próprias regras. Havia chefes de rua, guardiões do campinho, grupos rivais que disputavam território como pequenos exércitos. As brigas começavam por nada, terminavam em arranhões e choro, e no dia seguinte já estavam todos jogando juntos novamente. Essa convivência forjada sem mediação adulta era dura, mas formava códigos de honra. A palavra dada no meio de um jogo tinha valor. O apelido pejorativo era punição social. A zoeira era mais dolorosa que o tombo. Mas havia também o lado mais sombrio. Crianças perambulavam até tarde da noite em festas de bairro, feiras ou quermesses. Quantas vezes voltavam para casa sozinhas, andando quilômetros, atravessando ruas mal iluminadas sem pensar no risco? Quantos sumiços temporários eram normalizados como "ele já aparece"? O medo dos adultos era mais difuso, quase sempre ligado à violência urbana que crescia nas grandes cidades, mas raramente traduzido em restrição de movimento infantil. Enquanto hoje, qualquer ausência de contato gera pânico, nos anos 80, a ausência era parte da rotina. Desaparecer por horas era esperado, não alarmante. Essa infância em territórios selvagens também era marcada pela criatividade forçada. Se não havia brinquedo comprado, a rua inventava. Uma tampa de garrafa virava moeda. Uma corda improvisava uma arena de cabo de guerra. Um pneu velho se transformava em balanço.
A sucata da cidade era a matéria-prima da imaginação. Crianças aprendiam a construir antes de brincar. E esse ato de criação coletiva fazia parte da diversão tanto quanto o jogo em si. Tudo isso soava normal. Ninguém questionava se era arriscado brincar em lajes sem proteção, atravessar valas ou soltar pipa no meio da fiação elétrica. Essa naturalização do risco hoje parece loucura, mas naquela época era sinônimo de infância autêntica. O Brasil sem medo moldou uma geração que aprendeu cedo a negociar limites, a enfrentar perigos e a transformar espaços inóspitos em territórios de fantasia. O que para os adultos era descuido, para as crianças era liberdade. E é nesse contraste que percebemos como a infância de ontem não cabe mais no mundo de hoje. Mas talvez seja justamente nesse excesso de liberdade, nesse convívio com o imprevisível, que esteja uma das maiores marcas da geração que cresceu nos anos 80. Sobreviver ao território selvagem não era acaso, era aprendizado e era normal. Na infância dos anos 80, ninguém falava em desenvolvimento emocional ou etapas pedagógicas. O que moldava o crescimento era outra coisa: pequenas provações espontâneas, momentos que surgiam sem aviso. Não eram planejados por adultos e nem mediados por especialistas. Esses momentos eram rituais de passagem silenciosos, que marcavam o fim de uma inocência e o começo de algo mais duro, mais real. Não havia certificado. Não havia aplauso. Só a sensação de que, depois daquilo, você nunca mais era o mesmo. O primeiro tombo de bicicleta sem rodinha, por exemplo, não era apenas uma queda física. Era o instante exato em que o medo deixava de ter domínio absoluto sobre você. A dor do joelho ralado vinha acompanhada de uma euforia silenciosa. Eu consegui. E se não conseguia na primeira, apanhava da rua até aprender. Não existia almofada no chão, nem pai correndo ao lado. Havia chão duro, pedra solta e uma criança decidida a tentar mais uma vez, porque todos os amigos já estavam andando. Outro ritual comum: a primeira queimadura com bombinha. Os fogos de artifício faziam parte da infância. Ninguém via problema em vender pequenos explosivos para crianças, desde que fossem usados com cuidado. Mas o cuidado era relativo. Era normal guardar bombinhas no bolso, brincar de acender e correr, fazer guerra de estalinhos. E cedo ou tarde, o erro acontecia. Um dedo estourado, uma unha queimada, um susto que fazia a alma sair do corpo. Esse trauma não era motivo de denúncia, era motivo de respeito. Quem já tinha se queimado era visto com reverência. Era como uma medalha invisível da guerra infantil. Brigas de rua também faziam parte desse universo. Ninguém gostava, mas quase todo mundo enfrentava. Às vezes por bobagem, uma troca de olhares, uma bola mal chutada, uma piada mal interpretada. A luta começava como empurrão, virava soco, terminava em choro ou sangue. E no dia seguinte, os mesmos dois meninos estavam jogando bola juntos de novo. A briga era um código. Era a forma crua e não verbalizada de lidar com conflito, território e hierarquia. Era brutal. E, no entanto, era aceita. Esses rituais não aconteciam apenas no corpo. Havia também os desafios emocionais. O medo do escuro, por exemplo. Era comum que alguém inventasse uma história sobre a loira do banheiro, o homem do saco, ou alguma alma penada que morava em determinado terreno abandonado. E o desafio surgia: entrar ali sozinho, bater na porta do banheiro 3 vezes, gritar um nome proibido. Fazer isso sem chorar era símbolo de coragem. Era um tipo de iniciação. Hoje chamariam de bullying. Na época, era o jeito que as crianças encontravam para medir o tamanho do próprio medo. Subir em árvore também era uma marca de status. Quanto mais alta, mais prestígio. Não importava se era perigoso. Importava se você conseguia. Da mesma forma, pular muros, andar por telhados, se esconder em caixas d'água. Tudo isso fazia parte de uma espécie de currículo não oficial que as crianças iam montando com o corpo.
a ousadia e a resistência. Os tombos, os cortes, os arranhões eram registros vivos dessa trajetória. Uma criança sem cicatriz era no mínimo estranha. Tinha também o desafio social de ser zoado e aguentar calado. A infância dos anos 80 era um campo minado de apelidos cruéis, imitações ofensivas e provas de resistência verbal. Quem chorava, perdia. Quem revidava com criatividade, ganhava respeito. Era um mundo sem filtro, onde a casca emocional era construída pela repetição da exposição. Muitos saíram disso com senso de humor afiado. Outros, com marcas que só a vida adulta seria capaz de nomear. Tudo isso acontecia sem manual, sem adulto dizendo o que era certo ou errado. A rua ensinava. Os colegas eram os juízes. A experiência era a única professora. Esses rituais não estavam em nenhum livro, mas estavam impressos na memória de toda uma geração. Eles funcionavam como cortes simbólicos, separando fases, marcando territórios invisíveis entre o antes e o depois. E o mais curioso é que ninguém dizia em voz alta que aquilo era importante. Mas todos sabiam instintivamente que era, porque depois de cada um desses eventos, a queimadura, a briga, o tombo, o apelido, havia uma transformação. Uma mudança sutil no olhar, na postura, na forma de ocupar o espaço. Era como se o mundo, ao machucar, estivesse ensinando. E nós, ao resistir, estávamos aprendendo a existir. Esses rituais de passagem não oficiais não eram suaves, não eram bonitos. E sob a ótica de hoje, talvez fossem até condenáveis. Mas foram eles que ensinaram uma geração a lidar com dor, vergonha, risco, desafio e improviso. Foram eles que forjaram os limites da coragem e do medo. E mesmo que ninguém os tenha planejado, foram reais, foram profundos e foram inesquecíveis. No Brasil dos anos 80, não existia smartphone, tablet ou internet. A televisão era o centro da casa, o oráculo eletrônico que dizia o que pensar, como falar, do que rir e do que ter medo. Era mais que entretenimento, era autoridade. Quando a TV ligava, tudo parava. O barulho da casa diminuía, a atenção convergia, e mesmo as crianças mais inquietas viravam estátuas hipnotizadas por aquela caixa brilhante. Era ali, naquele retângulo mágico, que começava a formação paralela, emocional, moral, estética, de uma geração inteira. A programação começava cedo e só terminava de madrugada. E dentro dessa maratona, a criança transitava por universos totalmente contraditórios. Pela manhã, desenhos animados como He-Man, She-Ra, Thundercats e Caverna do Dragão ensinavam sobre coragem, amizade e mundos mágicos. Mas por trás das aventuras havia violência explícita, estéticas carregadas e mensagens nem sempre sutis. O vilão morria em toda a cena. A espada resolvia o conflito. O mal era sempre feio. O bem era sempre musculoso. E a criança absorvendo tudo. No intervalo, vinham os comerciais. Pequenos espetáculos de consumo com jingle viciante e apelo visual explosivo. Não se vendia apenas brinquedos. Vendia-se identidade. Quem não tinha o jogo Genius, o Ferrorama, o Falcon, estava fora da conversa na escola. Os comerciais não sugeriam, decretavam. E a criança obedecia, mesmo que os pais não pudessem comprar. A frustração era automática. O desejo, programado. À tarde, a TV virava a zona franca da imaginação. Programas como o Show da Xuxa, Balão Mágico e Clube da Criança criavam divindades pop instantâneas. As apresentadoras não eram apenas figuras da TV. Eram modelos de conduta, fantasia erótica disfarçada, tutoras emocionais e rainhas do coração de milhões de crianças. O culto à imagem se formava ali, com plateia infantil aos gritos, coreografias ensaiadas e produtos licenciados até no pacote de bolacha. A Xuxa era mais conhecida que o presidente e mais amada.
Mas havia algo mais profundo nesse vínculo. A TV substituía funções familiares. Crianças que passavam o dia sozinhas em casa encontravam companhia nos apresentadores. O tom de voz, o sorriso direto para a câmera, a repetição de frases motivacionais. Tudo era pensado para criar vínculo. A criança, mesmo sozinha, sentia que pertencia. Era uma escola emocional embalada por jingles e maquiagem. À noite, tudo mudava. A TV perdia a cor infantil e ganhava tons sombrios. Novelas com enredos densos, cenas de violência doméstica, traição, corrupção, sexo velado e drama social eram exibidas em horário nobre, com crianças ainda acordadas na sala. Não havia filtro. Uma menina de 8 anos via a mãe ser traída por um ator global na tela e no minuto seguinte via um assassinato num jornal sensacionalista. A inocência era violada em silêncio. Ninguém dizia que aquilo era errado. Só assistia. Programas de humor também ocupavam o horário nobre. Os Trapalhões, A Praça é Nossa, Chico Anísio Show. Eram engraçados, mas também repletos de piadas racistas, homofóbicas, machistas. Crianças repetiam essas piadas no recreio, sem entender o que diziam. Era a linguagem da época. E era a linguagem da TV. Ninguém explicava, apenas ria. Havia também os filmes. A famigerada Sessão da Tarde formou o imaginário afetivo de milhões. Mas entre clássicos da Disney e comédias inofensivas, passavam filmes como A Lagoa Azul, que mostravam corpos nus, relações entre adolescentes isolados, tudo envolto em uma aura de romantismo que hoje seria inaceitável para o público infantil. Mas era a rotina, era o filme da tarde. E a criança aprendia sobre amor, sexualidade e desejo na frente da família inteira, sem contexto, sem filtro, sem conversa depois. A televisão ensinava muito, e ensinava sozinha. Não havia controle remoto com restrição parental. Não havia debate nas escolas. Não havia mediação. Apenas absorção. Crianças eram esponjas emocionais e visuais. A TV dava forma à linguagem, ao senso de humor, ao vocabulário, à fantasia, ao medo, ao sonho. Ela era a escola paralela que ninguém questionava. Mas, além de tudo, a TV criava rituais. O domingo era sinônimo de Domingão do Faustão, Silvio Santos, futebol. A semana era marcada por vinhetas, aberturas de novela, musiquinhas de abertura de jornal. A infância era ritmada pela grade televisiva. E mesmo com sua brutalidade, a TV era também conforto. Era previsível, era coletiva, era rotina. É difícil imaginar hoje esse poder absoluto. A TV perdeu esse trono. Mas na década de 80, ela era o centro do mundo infantil. E com todos os seus excessos, sua falta de limites e sua estética exagerada, ela moldou não só o gosto, mas o olhar e a alma de quem cresceu assistindo. A TV era igreja, era escola, era espelho e era normal. Tudo aquilo que hoje parece insanidade, na época era rotina. E não havia manual, tutorial ou protocolo. Havia improviso, havia liberdade. E havia um senso de mundo que nascia não da segurança, mas da experiência. A infância nos anos 80 foi marcada por ausência, de filtro, de controle, de supervisão. Mas nessa ausência, talvez, estivesse a semente de algo que falta hoje: a autonomia emocional. A capacidade de lidar com o imprevisto sem esperar a solução pronta. O domínio do corpo num mundo real, tátil, cheio de falhas, cheio de vida. Ao olharmos para trás, com os olhos de agora, tudo parece perigoso demais, agressivo demais, tóxico demais. E talvez fosse mesmo, mas também era profundo. Cada ritual não oficial, cada risco corrido, cada queda, cada susto, cada erro teve um valor. Não porque eram corretos, mas porque eram vividos. Vividos de forma inteira, sem distração, sem tela intermediando o mundo. E por isso ficaram. Marcaram.
deixaram rastro. Tornaram-se memória que não desaparece com o scroll. A infância de hoje é mais segura, mais limpa, mais organizada, mas também mais vigiada, mais filtrada, mais domesticada. A criança de hoje é conduzida por algoritmos, protegida por 1000 filtros, distraída por estímulos incessantes. Ela tem menos tempo sozinha, menos espaço livre, menos silêncio e talvez menos tédio. Mas é justamente o tédio que dava espaço para a criação. Era na ausência de entretenimento que surgiam os brinquedos inventados, as brincadeiras espontâneas, as soluções absurdas. A ausência era fértil. Hoje, ela é evitada a qualquer custo. Isso não é nostalgia cega. Não se trata de dizer que tudo era melhor. Muito do que era normal nos anos 80 era sim problemático. A violência simbólica, a ausência de diálogo, a exposição precoce, os riscos não controlados. Tudo isso gerou cicatrizes, mas também gerou repertório. Forjou um tipo de resistência que não nasce da teoria, mas da vivência direta. A criança dos anos 80 precisava negociar com o mundo real, com seus perigos e suas recompensas. Não havia segunda camada, não havia simulação. Era o que era. E esse contato direto com o mundo deixava marcas. Algumas dolorosas, outras inesquecíveis. A memória da infância dos anos 80 é feita de cheiro de álcool de mimeógrafo, gosto de pipoca com sal demais, calor da rua sem asfalto, susto de fogos de artifício, silêncio de quando se apanhava em casa e ninguém interferia. É uma colcha de retalhos emocional costurada com exagero, ruído e intensidade. E por mais estranho que pareça, é isso que a torna tão viva até hoje. A comparação com a infância atual é inevitável, não para julgar, mas para refletir. O que ganhamos ao controlar tudo? O que perdemos ao proteger demais? Será que, ao tentar eliminar o risco, não eliminamos também a chance da criança experimentar o mundo por ela mesma? Será que, ao evitar toda a dor, não impedimos também o crescimento que ela pode trazer? A infância dos anos 80 foi um mergulho sem boia. A de hoje é uma piscina rasa, com salva-vidas e boia de braço. Qual gera mais autonomia? Qual prepara mais para o inesperado? É possível equilibrar as duas coisas? Criar um espaço em que a criança de hoje tenha segurança, sem perder a potência da descoberta? Onde ela possa errar sem ser punida, mas também sem ser poupada da consequência real? Talvez a resposta não esteja no passado nem no futuro, mas na escuta ativa, na escuta da criança que fomos e na escuta da criança que temos diante de nós agora. Porque, no fim, a pergunta que fica não é como sobrevivemos àquela infância. A pergunta mais importante talvez seja: o que aquela infância nos ensinou sobre viver? E o que estamos deixando de ensinar agora? Essa é a verdadeira loucura. Não o que foi, mas o que deixamos de fazer com o que aprendemos. E se você chegou até aqui, talvez tenha se lembrado de tudo isso com um sorriso, ou com um incômodo, ou com uma saudade que não sabe de onde veio. Seja qual for a sua reação, uma coisa é certa. Ser criança no Brasil dos anos 80 era uma experiência impossível de esquecer. Porque era intensa, era absurda, era perigosa e era viva.